Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Como está seu coração nessa noite? Venho aqui trazer uma mensagem tremenda para sua vida. Uma mensagem que está no livro de Juízes. Hoje eu vou falar de coragem, vou falar de medo e vou falar também, de covardia, irmãos. Juízes, capítulo 7. Eu só vou ler um versículo que diz, o versículo 3. Juízes, capítulo 7, versículo 3 diz: Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: os covardes e medrosos que voltem, e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Irmãos, que mensagem! Eu amo falar sobre Gideão. Eu amo falar essa palavra, uma palavra tremenda. E antes de falar sobre a palavra em si, eu quero falar para você, Você tem andado com medo de alguma coisa, inseguro? Ou você tem sido covarde? Porque eu quero te dizer que eu estava meditando, eu estava aqui pensando, analisando e eu vi uma diferença entre ter medo e ser covarde. O medo, irmãos, é algo natural, meu e seu. É algo que vem muitas vezes até para nos alertar de um perigo que está por vir. E aí vem aquele medo, aquele pânico, aquele tipo assim, atenção, aquele sinal vermelho, olha, perigo à vista. Então o medo é uma coisa natural, desde que você não seja dominado por ele. O medo é algo que está na vida de todo mundo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem receio de alguma coisa. Mas há uma diferença entre ter medo, ser um pouco inseguro e ser covarde. Então, irmãos, a diferença é que o covarde, ele dá desculpas, Prefere dar desculpas do que tomar uma atitude. Quando a pessoa tem medo, só aquele medo, aquela insegurança, ela tem medo, mas ela fala, eu vou fazer. Eu vou fazer porque Deus está na frente, Deus vai me ajudar. Eu vou fazer porque eu sei que eu preciso fazer, então a pessoa vai tomar uma atitude. Mas aquela pessoa que ela é covarde, a paz do Senhor, glória a Deus. Aquela pessoa que ela é covarde, ela vai dizer o quê? Ela tem medo, de ser confrontado com o novo. E aí, ao invés de simplesmente agir, e com esse medo, com essa insegurança, a pessoa decide, simplesmente ela decide, eu não vou agir, eu não vou prosseguir, eu não vou tomar essa atitude. Ou seja, o covarde, ele desiste sem tentar. Então você entende a diferença? Ter medo, irmãos, ser inseguro por alguma situação que você nunca viveu, ou por alguma situação que você já viveu e você sabe que foi traumática para sua vida, isso é normal. Desde que esse medo não domine a sua vida, desde que você não fique aprisionado nisso daí. Agora, ser covarde é quando você desiste sem ao menos tentar. Então você teve covardia, você teve, você deixou dominar aquele medo ali. E aí eu vou para a palavra e já volto explicando mais uma coisa sobre isso. A palavra diz que Gideão, irmãos, foi um homem escolhido por Deus para vencer os inimigos midianitas, O povo de Deus estava ali sendo oprimido, o povo midianita estava querendo ali ferir, machucar, enfim, ter guerra contra o povo de Israel. E Deus simplesmente olha para um homem chamado Gideão e fala, eu te escolhi. Você é um varão valoroso. Sobre a sua vida eu vou derramar a unção, a força, vou dar a autoridade, a capacidade, e você vai ser líder do meu povo. E quando você estiver liderando, nós vamos vencer, Porque nós só vencemos com o Senhor. Nós vamos vencer o inimigo, os midianitas. E Gideão, a Bíblia diz que tinha um exército de 32.000 homens com Gideão. E aí Deus fala com Gideão, olha Gideão, aqui quando a gente leu aqui, vai e diz ao ouvido do povo, os covardes que voltem. Irmãos, por incrível que pareça, tinham 32.000 homens prontos para lutar. Eu fico impressionada, eu gosto muito dessa palavra porque ela me faz refletir, irmãos, que muitas vezes nós estamos preparados para uma situação, nós estamos ali no meio daquela situação, mas na hora do vamos ver,
um monte olha para trás e volta e desiste, desanima e não acredita mais. E aí a Bíblia diz que 22 mil homens voltaram. Os covardes voltem. Foi mais do que a maioria voltou, irmãos. Porque eles não quiseram nem tentar, eles não quiseram nem arriscar. Faziam parte do exército, estavam junto com Gideão. Mas quando falou, olha, quem for covarde, volte. Eles voltaram, 22 mil homens no meio de 32 mil. É muita gente, irmãos. Então, eu quero dizer para você que o medo, quando ele vem com a covardia, né? Que eu estava dizendo que o medo é uma coisa normal. Mas a covardia é você quando você nem tenta, irmãos, você nem tentou. Você nem viu como é, pra você foi, sabe? O medo dominou de tal forma que você não teve coragem nem de avançar. E Deus quer que você avance, Deus quer que você prossiga. Ele garante que vai dar a vitória, Ele garante que Ele tá na frente. Ele garante que Ele vai te guardar todos os dias da sua vida, mas você tem que agir. Não dá pra gente cruzar os braços e ficar esperando tudo cair do céu ou todo mundo fazer tudo por nós. Não, irmãos. Tem momentos que a gente precisa agir, tem momentos que nós precisamos tomar atitudes, tem momentos que nós precisamos, né, prosseguir, acreditar, né, e prosseguir, irmãos. E interessante que eu tava pensando aqui, tava até, né, meditando sobre essa parte só. Os covardes voltem, e eu tava pensando, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem que pensar naquele medo. O que eu tenho medo? Por que eu tenho medo disso? Você tem que identificar qual é o seu medo. Por que você chegou a ter medo dessa situação? Foi alguma coisa que te traumatizou? Foi alguma coisa que aconteceu na sua vida? Ou é um medo do novo que você nunca experimentou? A gente tem que identificar, a gente tem que saber. A gente tem que ter certeza, né, irmão? Desculpa, o som aqui mudou. A gente tem que ter certeza do que está nos paralisando a nossa vida. E depois vencer esse medo. Como que vence? Enfrentando ele, irmãos. O medo só é vencido quando nós enfrentamos. Quer ver um exemplo? Simples, bem simples para você entender. Eu tenho medo de escuro, um exemplo. E o natural é que a pessoa nunca apague a luz, nunca fique em um lugar escuro sozinha, ou enfim, né? Então enfrente esse medo. Se você tem medo do escuro, vai tentando ficar, né? Às vezes ali no seu quarto, apaga a luz, vai tentando, vai enfrentando esse medo até que você derrote esse medo. Porque eu já ministrei uma live sobre medo uma vez aqui, e o medo, ele paralisa a nossa vida. Por isso que a Bíblia está cheia de mensagens dizendo não temas, não temas, não temas, não temas. Deus está sempre falando para a gente não ter medo. Porque o medo, se dominar você, paralisa a sua vida em várias áreas. Então a primeira dica que eu quero te dar é: identifique esse medo, identifique o porquê que você tem esse medo e enfrente esse problema. Vença esse medo, não deixe o medo vencer você. Para você ser uma pessoa corajosa, para você ser uma pessoa que prossegue, para você ser uma pessoa que, né, pelo menos tenta um desafio. Outra coisa que eu tava pensando é que falhar é normal. Às vezes a pessoa tem medo de agir porque ela não quer falhar. Irmãos, falhar e errar é uma coisa normal. Nós nunca vamos fazer tudo perfeito. Para começar a ser perfeito, para buscar a perfeição, a gente vai errar muito. Nós vamos falhar muitas vezes, né? Então você vai aperfeiçoando, aprimorando, melhorando na medida de que você vai errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando. O covarde faz o quê? Ele erra e nunca mais eu quero fazer isso. Não quero mais fazer. Não tenho coragem, não vou mais assumir esse compromisso, eu não consigo, eu não posso. Quem te falou que você não consegue? Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, irmãos. Podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Deus quer que você, né? Tome atitude e Ele vai te ajudar. Outra coisa interessante é para de dar desculpas. Quantas vezes, irmãos, né, a gente fica dando desculpa, como eu falei, eu não sei, eu não consigo, não vai dar certo. Para com essa negatividade. Começa a fazer daquilo que está na sua mão. O que você tem na mão agora? Sabe, Moisés, quando ele ia enfrentar Faraó, o Senhor perguntou para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Porque Moisés tinha um chamado de Deus para voltar lá no Egito e tirar o povo, ou seja, ele foi escolhido, assim como Gideão tinha um propósito.
Ele foi escolhido para um grande propósito. E aí ele ficou dando desculpas para Deus ali, né? Aquela coisa e tal, tal, tal. E Deus falou assim, Moisés, o que você tem na mão? Era o cajado, irmãos. Um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Então é com isso aí que eu vou te usar. Tá entendendo, irmãos? Começa com o que tá na sua mão. Começa com o que você tem disponibilidade. Começa com o seu pouco conhecimento. Mas faça. Se esforce. Não desista. O medo paralisa se você desistir, mas se você enfrentar, se você prosseguir, você vai vencer esse medo e ainda vai ser um grande testemunho para muitas pessoas que estão te, observando. Outra coisa interessante, não imite ninguém. Às vezes a gente quer, né? A pessoa olha e fala, eu quero ser igual àquela pessoa. Não, irmãos, você não pode imitar, você tem que se inspirar em pessoas corajosas, em pessoas ousadas, que ousam em Deus. Sabe por quê que eu falo para você não imitar? Porque você não vai conseguir, você não vai ser natural. Porque quando a gente imita, irmãos, a gente perde a nossa essência. E eu falei aqui ontem, né? A gente tem que ser usado na essência que Deus deu para nós. Então cada um vai ser usado às vezes na mesma... Interessante que eu estava pensando, é na mesma coisa, só que de modos diferentes, porque nós somos diferentes. É a multiforme graça, né, de Deus trabalhar, formas diferentes, maneiras diferentes, pessoas diferentes, né? Então às vezes você vai fazer a mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui ministrando uma palavra, centenas, milhares de pessoas ministram palavras, mas cada um, irmãos, na sua essência, na sua maneira. Lógico que tem aqueles que gostam de imitar, mas não imite, irmãos. Seja você, seja o que, né, você em Deus, aquilo que Deus tem para sua vida, vai ser lindo e vai edificar vidas. Então essa mensagem, a palavra diz aqui, né, os covardes voltem, e voltaram realmente 22 mil pessoas, como eu falei. Gideão, ele foi para a batalha, por quê? Porque Deus estava provando aquelas pessoas. Irmãos, nós estamos o tempo todo sendo provados. Nós estamos o tempo todo na nossa vida sendo aprimorados. Eu sempre prefiro, né, vou usar esse termo, pensar que quando nós somos provados não é para nos destruir, mas é para aprimorar o que Deus tem na sua vida, na minha vida. É para, digamos assim, aperfeiçoar. Porque nós só aprendemos errando, irmãos. Nós só aprendemos fazendo, né? Ninguém aprende nada só com o conselho de alguém, ou ninguém aprende nada só com estudando alguma coisa, não. A gente aprende, a maior parte das coisas que a gente aprende é o quê? Fazendo. Você vai fazendo, vai aprimorando aquilo que Deus tem na sua vida, e assim acontece. Então aqueles homens, eles estavam preparados para a guerra, estavam preparados para ir para a batalha, mas quando Gideão declarou, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês, se junta todo mundo aqui, o que for covarde volta. Voltou aquele tanto de homem, né? Ou seja, eles não tiveram coragem de enfrentar o medo, de enfrentar o desconhecido, de enfrentar o inimigo. Eles não tiveram coragem e eles voltaram, irmãos. E desses 22 homens que voltaram, né? Deus ainda provou o restante que ficou lá, mas eu não quero falar sobre isso, porque eu queria falar sobre a covardia hoje, que foi o que o Senhor, o Espírito de Deus ministrou para falar ao seu coração. E eu deixo uma pergunta para você: você tem sido covarde? Ou você tem tido medo? Ou você está vencendo os seus medos? Em que fase você está? Porque como que se chega na covardia, né? Nessa covardia, né? Porque tem vários tipos de covardia, mas eu estou me atendo à covardia de não tentar, tá bom? Existe aquela covardia de ser agressivo com alguém mais fraco, mas não é essa covardia que nós estamos falando aqui nessa noite. Tá bom, irmãos? Nós estamos falando da covardia do medo que chega a trazer essa covardia, essa insegurança, essa incerteza, essa falta de confiança na vida de alguém e faz com que essa pessoa fique paralisada, faz com que essa pessoa não tome atitudes, não mude as circunstâncias, tem sonhos às vezes, mas não faz nada, por medo de simplesmente não tentar. Então tente, arrisque, se esforce, faça com o que você tem na mão. Deus tem dado nas suas mãos muitas coisas. Vai, irmão, se o Senhor está falando vamos para a peleja, vamos para a peleja. Se o Senhor está falando vamos clamar, vamos clamar. Eu tenho medo de clamar porque vai vir... Tem gente, irmãos, que tem medo de orar porque... se eu orar por alguém vai vir retaliação sobre a minha vida. Que isso? Que Deus que você está servindo? Ore, irmãos, e o nosso Deus é o general dos exércitos. Ele está na frente.
Ele é o dono de todas as coisas. Então, um exemplo, né? Tem gente que tem medo das coisas novas que estão por vir. Ai, meu Deus, eu tenho medo, eu não quero tomar essa atitude que vai mudar minha vida. Mudança às vezes é necessária. Nem sempre ela é agradável, mas quase sempre ela é necessária. Para quê? Nosso crescimento. Ninguém cresce, irmãos, como também já falei sobre isso aqui em outra live, na zona de conforto. A gente cresce quando nós ousamos, quando nós arriscamos, quando nós prosseguimos, quando nós nos esforçamos. Que Deus abençoe sua vida, te ajude, te fortaleça, que você possa ser, né, uma pessoa corajosa, uma pessoa que segue. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ter medo, tá? Para depois você não falar, nossa, a pastora ministrou uma mensagem lá e eu não posso ter medo. Não, medo é algo natural que eu falei aqui no início. Você não pode deixar o medo dominar você, é isso. Então seja corajosa, seja corajoso, prossiga naquilo que Deus falou já ao seu coração. Se Ele disse que vai, Ele vai com você. Se Ele disse que vai dar certo, vai dar certo. Tá tudo ao contrário, meu Deus, eu não tô vendo nada. Mas se o Senhor tá na frente, irmãos, vale a pena prosseguir, vale a pena insistir, porque no final é sempre vitória para sua vida. Que Deus te fortaleça e te ajude a ser corajoso, corajosa, a enfrentar os seus medos, a derrubar esses gigantes, a quebrar todas as barreiras e vencer aquilo que muitas vezes está te paralisando. Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Uma excelente noite, experiências com Deus é o que eu desejo para o seu coração e muita saúde também, em nome de Jesus. Amém!